começar comigo a partir do livro de Abacuque. Porque diante de muitas reflexões eu queria sugerir para vocês um novo jeito de ser livre, uma nova forma de ser livre. Diante de tantas dificuldades, de tantos desafios, seja bem-vinda. Direto de Tocantins, seja muito bem-vinda. Inclusive vocês também que nos acompanham pela internet, que eu não cumprimentei. Muito bem-vindo, bem-vinda. Fico muito feliz de ter um encontro assim, pessoal, de pessoas que estão tão distantes, que a nossa troca seja especial para esse tempo. E você também que está em casa, nos acompanhando, que esse tempo seja um tempo abençoador para você, para sua casa, para sua família, para os seus pares. Todos encontraram Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Vou ler 2 versículos. Que diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Oremos mais uma vez, agora consagrando nosso coração e mente ao Senhor para ouvir essa mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome com alegria. Tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz com muito cuidado e muito amor. E nós nos sentimos acolhidos por esse amor. Que essa graça seja também fortalecida nesse movimento que fazemos, que é aprender um pouco mais contigo. Usa as nossas vidas, capacita, Senhor, a nossa mente, as nossas emoções, para que nós possamos compreender a sua voz, entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar e mais do que entender, tornar isso possível em nosso cotidiano. Ajuda-nos, fala conosco, esse é o nosso pedido e com profundo agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, aqui o profeta Abacuque, ele está num processo de oração, ele está fazendo a sua oração e nessa oração ele está relatando um tempo de dificuldade, ele está relatando um tempo de adversidade e ele fala que mesmo nesse tempo de adversidade, de dificuldade, ele consegue encontrar alegria, ele consegue se alegrar. E existem muitas formas da gente enfrentar as dificuldades. Existem muitas formas da gente enfrentar os tempos difíceis. Se você for nas bibliotecas, né, os livros, a seção de autoajuda está bombando, assim. Tem muitos livros interessados a nos ajudar. Alguns livros alguns livros e autores, seja na filosofia, na antropologia, na sociologia, autores que estão de fato preocupados e dedicados a trazer algumas soluções para determinadas resoluções do nosso cotidiano. Existem muitos autores construindo informações necessárias e importantes, então eu recomendo que você se permita a ser uma leitora, um leitor, busque esses autores, alguns que eu cito aqui, outros que a gente pode trocar nas nossas conversas. Eu acho que há muita contribuição positiva, mas há algumas outras contribuições com alguns conjuntos de ideias e estratégias que parecem ser como uma ferramenta pronta. E passar por uma adversidade, uma dificuldade, é muito complexo, porque cada um aqui tem um tipo de dificuldade. Cada um aqui passa por um tipo de tempo adverso.
Então, se a gente começar a abrir, falar qual é o seu problema, qual a sua dificuldade, qual é o tempo que você está vivendo, cada um aqui vai contar uma história, e a partir do seu tempo, do seu momento, da sua percepção de mundo, e a gente se relaciona com um tempo difícil de maneiras diferentes. E entendendo que existem maneiras diferentes e situações diferentes, não é possível criar uma fórmula mágica que resolva o problema de todo mundo, como 3 passos para resolver os seus problemas, 5 passos para organizar o seu relacionamento, né? 10 passos para você ser um profissional de sucesso. Tem um monte de informações que estão nas prateleiras, mas parece que essas sugestões elas acabam se apresentando para nós de uma maneira mágica, e não é assim que funciona. E a gente tem que ser um pouco consciente dessas questões, porque assim, senão a gente vira caçador de fórmulas, né, de resoluções de situações e problemas do nosso cotidiano, e tentando fazer aplicações dessas fórmulas como se elas fossem fórmulas que nos dessem um resultado mágico, rápido, né, e resplandecente de situações complexas. E não é assim que acontece, não é assim que a gente deveria se colocar à disposição das resoluções que a vida nos impõe. A vida não é resolvida por frases bonitas. A vida não é resolvida também com a força do pensamento. Tem um livro muito famoso aí que, né, tenta fazer você achar que se você pensar positivo, se você desejar jogar para o universo vai responder, sabe? Aquela coisa assim de pensamento positivo, né? Buscando ajuda aí para tudo, falando assim para o universo, né? E aí esse segredo que chega para vocês assim parece o segredo real de transformação de vida. E a gente acha que é dessa forma, como se a gente falasse para o universo respondesse para nós de maneira mágica. Muito perigoso isso, porque de fato essas questões não resolvem, né? Frases prontas não resolvem, essa mística muito fantasiosa, ela também não resolve. E também me arrisco a dizer que até a minha pregação não resolve, não resolverá os seus problemas. E por que eu estou falando nesse ponto? Porque é muito importante a gente perceber que estar num encontro como esse indica a possibilidade de nós conhecermos algumas estratégias, alguns caminhos e possibilidades que o Senhor nos sugere para a vida. Mas é óbvio que a sua vida não vai ser resolvida hoje. Ela não vai ser resolvida agora. Embora há muitos lugares que dizem, né, que venha aqui na corrente de oração, na oração forte, no vale das esperanças, sei lá qual o nome que as pessoas produzem, porque aqui você vai ter a resolução da sua vida, dos seus problemas, de maneira, né? Olha, não é dessa forma, não é num estalar de dedos. A vida não vai ser resolvida de maneira imediata, não vai ser resolvida através de um livro, por mais profundo e complexo e importante que seja o seu autor, e também não vai ser resolvida pelo seu pregador, por um pregador. Mas ela pode ser resolvida a partir daquilo que você acessa, dessas sabedorias que você acessa e que você leva para a sua vida para encará-las de frente. Com uma postura de tomar decisões, de fazer um olhar razoável às perspectivas, né, que estão à sua volta, e tentar amadurecer o seu olhar a partir das perspectivas, talvez, dos desafios que acontecem no seu trabalho ou os desafios que se impõem a partir das suas relações. Então, eu acho que nesse ponto a gente consegue concordar que a nossa vida não vai ser resolvida de uma maneira mágica. Agora, o que pode acontecer é que você saia daqui com uma nova postura.
Isso sim. O que pode acontecer é que você saia daqui com uma nova percepção. E também saia daqui com uma força para mudar algumas situações. Mas pode ser que você também encontre situações que serão bem difíceis de mudar. Mas mesmo que elas sejam difíceis, que você saia daqui encorajado, encorajada para enfrentar essas situações difíceis, ainda que elas não mudem. E isso faz parte da beleza da nossa espiritualidade, que é contemplada no meio da comunidade, da comunhão, dos afetos, desses encontros. Porque quando não me há mais forças, eu tenho a possibilidade de olhar para o lado e saber que tem alguém para me amparar, para cuidar, para me abraçar, para me resgatar. Porque vai ter horas que você vai passar por uma situação, uma dificuldade, e pode ser que eu possa ser um canal de bênção para a sua vida que te tire dessa situação difícil. Mas uma coisa eu me comprometo, se eu não conseguir ser esse canal de transformação para a sua vida, eu vou estar com você na hora do choro. A gente vai chorar junto. A gente vai orar para Deus junto. Se tiver que esbravejar também, a gente esbraveja. Porque é um pouco desse processo. De que hora a gente vai ajudar um ao outro, ou tem hora que a gente não consegue mais ajudar e a gente vai chorar e vai se lamentar e vai orar para Deus buscando uma resolução talvez divina, sei lá como que vai acontecer. Ou se essas soluções vão vir de um agente, uma situação terceira, mas que tudo isso seja organizado, pensado a partir desta trajetória de afeto que nós estamos construindo com o nosso Criador, com o Eterno, com Cristo Jesus, que está de fato em nosso meio e quer se relacionar conosco. Perceber o reino de Deus como essa esfera que ajusta o nosso pensamento, ajusta também a nossa trajetória de relações sociais e que impacta a nossa vida de maneira em que nós somos, sim, levados a uma esfera de desilusão. Já pensou você visitar uma igreja, chegar aqui nessa manhã, veio de outro estado, e ouvindo o pastor falando, olha, você chegou aqui para sair desiludida. Você chegou aqui para sair desiludido. É óbvio que eu não estou falando a desilusão no ponto de vista de você sair aqui magoado, chateado, né? Ferido. Não é a desilusão nas feridas dos sentimentos. Mas o que eu quero propor para todos e todas é que vocês se desiludam das ilusões que são apresentadas para nós em diversas formas e com diversas ferramentas que muitas vezes não são percebidas. A religião também é um fator que produz ilusões. E a gente vai ter que criticar também quando movimentos religiosos estão produzindo ilusões que colocam num lugar de vida fantasiosa, totalmente desconecta da realidade. Ah, Deus vai cuidar de mim, mas a gente está passando fome, a gente precisa comer. Ah, mas Deus vai cuidar de mim, Ele vai prover alguma coisa. Eu não estou dizendo que Deus faz os seus milagres, que nós não vamos viver epifanias de milagres acontecerem para nós. Mas há momentos que a gente precisa lutar um pelos outros, para que todos possam ter comida no prato, para que todos possam ter uma saúde emocional, né, equilibrada, para que todos possam estar nos seus relacionamentos de maneira saudável. Isso a gente faz a partir das trocas, das nossas orações, que não é só a oração que você faz sozinho, mas é a oração que nós estamos fazendo um com os outros. Entendendo a sua realidade, a sua dor, e nessa conversa nós oramos com a gente mesmo, com as nossas demandas,
E essa oração sobe ao Senhor. A gente se abre. Então o reino de Deus é sim um reino de desilusão. É um reino que nos oferece uma vida livre das ilusões. Porque, infelizmente, o nosso tempo tem nos oferecido certos alucinógenos, né? Travestidos de felicidade. Certas coisas que vêm para nós estão produzindo em nós, ou produzindo, uma sociedade iludida. Pessoas iludidas por determinadas ideias, por determinadas falas e pseudos valores, né? Maquiados por muitas intencionalidades negativas. E a gente tem que estar muito cuidadoso a isso. Porque Jesus veio nos livrar das ilusões. Das ilusões. Jesus veio nos livrar das mentiras. Jesus veio nos livrar das falsas crenças. Jesus veio nos livrar das ideias tendenciosas, das fraudes, das falas, né? Das falas fraudulentas. Jesus veio nos livrar do logro, né? Que é a má-fé, sabe? Dos malfeitores, de gente que se rasteja, né? Com sentimentos que parecem harmoniosos, mas estão com intencionalidades extremamente negativas. Quando estamos frágeis, passando por um tempo de dificuldade, cuidado para quem você pede socorro. Porque às vezes esse socorro pode chegar para uma pessoa que está com uma intenção diferente. Certa vez eu estava passando por uma dificuldade financeira e eu liguei a televisão. E havia um homem dizendo: venha às 18 horas nesse endereço. E nós vamos orar para você e você vai sair dessa situação. Em primeiro momento, e dado por tanta fragilidade, eu poderia chegar e falar assim: talvez seja uma resposta para quem não tem mais nenhuma. Ir nesse lugar e ver se eu consigo um resgate desse tempo de tensão. Mas eu sei que muitas pessoas nesse diálogo caíram num outro engodo. Talvez tenha até saído da situação difícil que estava, mas foi levada para um outro cenário de engodo, de fraude, né? E de complexidades que são terríveis. E não é sobre isso que eu quero falar, mas quero dizer para você que nós precisamos ter cuidado e precisamos estar em alerta para fugir de toda a ilusão produzida, seja ela pelos coaches positivos, pelos pastores positivos, por essa religião que produz tantas coisas, esses livros de ajuda que acham que a nossa vida vai ser resolvida de maneira prática e fácil. Cuidado com as pessoas que acham que querem produzir ou querem apresentar para você ou vender para você maneiras práticas de resoluções da vida. Não, a nossa vida ela não é resolvida de maneira prática. Pelo contrário, ela exige um esforço contínuo, diário, né, e de profunda transformação cotidiana. Nós estamos em constante metamorfose, né? Já dizia o poeta que é melhor ser uma metamorfose ambulante do que continuar aprisionado nasquelas velhas ideias. Romper, né, com as velhas ideias, com as velhas manias. E se permitir para uma nova trajetória, para um novo olhar, tirando as cascas, né? E tendo a oportunidade de se despir para um lugar de liberdade, de possibilidades. Mas, Rafa, como que é o comportamento de uma pessoa que está iludida? Um dos comportamentos que me ocorre quando penso é a fase assim da negação dos fatos. Uma pessoa iludida, ela está sempre negando a realidade. E é bizarro, porque por mais que você fale para a pessoa: olha, você está errada. E mais do que está errada, eu tenho provas concretas
que mostram que você está errado. E essa pessoa iludida, ela continua na negação dessa realidade. Porque ela quer se fazer ou quer se sustentar a partir daquilo que ela acredita, ela quer sustentar a partir das suas crenças, e muitas dessas crenças são crenças limitantes. Não estão abertas para uma mudança, para um diálogo. Pessoas iludidas não estão abertas para uma possibilidade de perdão e nova trajetória. Então, não caia nas garras da ilusão. Se abra para também os confrontos, os diálogos difíceis, porque é nos diálogos difíceis que são evidenciadas as nossas fragilidades. Quantas vezes eu tive conversas duras com a minha digníssima companheira Fernanda Paz, né, Fernanda? E quantas vezes ela me disse coisas difíceis que foram duras ouvir, mas eu precisava ouvir. Para que a partir disso eu fosse uma pessoa transformada nos meus erros e nos meus equívocos. Entende? Então é bom, sim, caminhar ou ter um companheiro, uma companheira, uma amiga, um amigo, um pastor, um irmão, uma irmã, que te oriente de maneira clara e concreta, a partir das suas fragilidades. Por mais duras que sejam, meus irmãos, nós precisamos ser maduros, a gente vai crescer. E a gente vai absorver isso de uma maneira muito mais racional. Para não termos um outro ponto, né, que eu acho que uma pessoa iludida vive, não ter comportamentos irracionais. Porque os comportamentos irracionais nos levam a certos movimentos que nos prejudicam. Muitos de nós já passamos por isso, de ter um comportamento irracional, que é como assim? É investir o seu tempo, investir a sua energia, investir até mesmo, né, o seu recurso em práticas e situações que não vão te trazer uma resposta como você realmente desejaria. Eu participei de um evento há um tempo atrás, e quando eu cheguei naquele evento, foi uma palestra assim, super bonita. O cara falava, tinha uma performance muito forte, né, o telão e tal. Mas era assim, um conjunto de ideias e falas que eu não sei de onde saía e não sei para que lugar ela ia. E foi assim, um monte de fala que não nos levou a lugar nenhum. Pelo contrário, trouxe mais crise ali para a galera que estava assistindo e ouvindo. E às vezes a gente está nesses ambientes e pagando por isso. Sabe? Ouvindo um monte de palestra, um monte de informação, um monte de vídeo, um monte de podcast que está tirando a gente de lugar algum e colocando em lugar nenhum. Perigoso. Por isso, não minimize as consequências negativas desse movimento de busca de fórmulas mágicas, porque elas podem se tornar até insustentáveis. Se jogar para o universo e esperar, tinha muita gente aqui que já tinha ganhado talvez na Mega Sena, né? Pensando positivo, jogando para o universo, vai sair os meus números. Era para a gente estar bombando aqui, né? Porque quem já teve essa experiência ficou ali, né? Torcendo para acontecer. E aí, quando não acontece, é culpa de quem? Do universo. Ou pior, né? A culpa é de Deus, que não tinha nada a ver com isso. E é importante a gente notar que a ilusão é um fenômeno muito comum, ela acontece e nos abate, todo mundo passa por isso. Não se sinta constrangido se você, em algum momento, nessa fala, se sentiu nesse lugar de uma pessoa iludida. Eu já passei por muitos processos de ilusão, e estou sempre nesse constante alerta de tentar pensar, será que eu não estou sendo iludido, né, pelo lugar onde estou, pelas bolhas das quais eu percorro e convivo, as relações, as falas que ouço, os livros, né,
os teólogos, né, os teóricos? Será que, de fato, eu estou sendo livre na minha consciência, na minha prática e jornada espiritual? Será que, de fato, eu estou atendendo os anseios e os desejos do coração de Deus, ou estou atendendo às demandas de terceiros que estão cobrando, né, ou a minha própria consciência estão gerando, né, essas próprias cobranças? O que será que está acontecendo? Então, eu tenho um pouco dessa dinâmica, eu faço um pouco dessas cobranças e acho que ofereço para vocês também esse cuidado e essa possibilidade de se autoanalisar a partir das suas performances, porque isso pode não ter esse alerta, isso pode afetar o seu relacionamento, isso pode afetar até mesmo a sua carreira profissional, essas coisas podem afetar a sua saúde psicoemocional ou também pode afetar as suas crenças, né? Porque eu posso estar falando uma coisa aqui e explicando uma jornada espiritual e você pode estar ainda afetada por uma outra experiência do passado e talvez discernindo tudo que eu estou falando de maneira contrária. E é complicado, porque já não é culpa minha, mas das coisas que você ainda não rompeu e que precisa romper. Ao longo de toda a história, ao longo das Escrituras, os profetas e Jesus vêm nos chamando para uma caminhada com os pés no chão. Com o desejo, de fato, de tirar as escamas dos nossos olhos, nos dando a possibilidade de enxergar a vida como ela é, na sua realidade, fora de toda a penumbra, de toda a distração, de todos as fake news que são construídas aí, que tiram da gente a percepção da realidade concreta. E, como eu disse, a religião é um instrumento perigoso para isso, porque fabrica ilusões e também infantiliza pessoas. Isso é muito perigoso. Então, faça uma análise prática da sua trajetória e busque ajuda com pessoas confiáveis, especialmente. Porque é muito triste tudo isso que tem acontecido nesse tempo. Agora, que tipo de espiritualidade nós queremos, para eu encerrar essa reflexão? Primeiro, a percepção. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu faço essa leitura, eu estou analisando um Deus que está me ensinando a fazer um grito de guerra. Tudo posso naquele que me fortalece. Não vem não que eu vou passar por cima, hein? Porque Deus me fortalece. Vai azedar para o seu lado. Deus está gerando pessoas combativas? Ou será que nós estávamos com uma percepção, né, equivocada? Porque de fato o que o Senhor estava tentando ensinar para nós é que a maneira como o nosso coração está atrelado ao coração de Deus, somos fortalecidos por Ele. Gosto da versão, e já disse para vocês, né? Sou todo suficiente na suficiência do meu Deus. Essa expressão faz a gente entender que a gente pode fazer todas as coisas se de fato nós estivermos com o nosso coração e as nossas emoções atreladas ao coração de Deus. É por intermédio de Cristo. É por meio de Cristo que nós somos fortalecidos. Então nós precisamos nos inspirar ao coração do nosso Senhor. Numa trajetória de graça, de amor, de misericórdia, de cumplicidade, de compaixão. Porque é isso que Ele nos ensinou. Fora disso, meus irmãos, são todas criações humanas. São todas elas tentativas de venda de uma pseudo-felicidade que pode até te anestesiar, mas não vai resolver. A fé é um convite ao pensamento. A fé é um convite à reflexão.
A fé é um convite também à racionalidade. A fé é um convite também a um pensamento e a uma postura estratégica para as coisas. A fé também é um convite para a coragem. A fé também é um convite para a sabedoria. Não fomos chamados para ficar preso a um só saber. Nós precisamos estudar, meus irmãos, nos aperfeiçoar, conhecer novas línguas, novas histórias, outras culturas, se relacionar com mais pessoas, especialmente as que são diferentes de nós, entendendo a história e o contexto de cada uma delas para que haja compaixão, conexão, que a partir daí nós possamos produzir o amor que de fato o Senhor nos confiou. Sem ilusão, mas com ânimo, com disponibilidade e se colocando à disposição para enfrentar os tempos difíceis, as relações difíceis, as metas que são impostas, que também são difíceis. Porque no dia da aflição nós sabemos, João 16, versículo 33, que no mundo, nós, teremos aflições. Mas tende o quê, meus irmãos? Ânimo. Tende bom ânimo. E por que ter bom ânimo? Porque nós temos uma resposta de Deus dizendo que Ele venceu o mundo. E essa ideia de vencer o mundo é venceu as adversidades, venceu as dificuldades. Ele passou pelo sofrimento. E o sofrimento de morte, inclusive, que é o que nós não passamos aqui. A gente pode medir quem sofreu mais, mas ninguém sofreu mais que Jesus, porque Ele morreu sofrendo. E até agora, pelo que eu estou vendo aqui, está todo mundo vivo, então ninguém morreu sofrendo. Estamos talvez sofrendo, mas não morremos. E se há vida, há possibilidade. E Deus, como eu tenho dito e profetizado, Deus faz novas todas as coisas. Deus tem feito novas todas as coisas. Apocalipse 7. Deus tem feito novas todas as coisas. Essa é a nossa esperança, de um Deus que se movimenta para nós, trazendo novas possibilidades. Um Deus que se movimenta para nós, trazendo novas perspectivas, nos capacitando para uma leitura de um mundo novo. E esse mundo apresentado para nós é o reino de Deus, o reino das desilusões. O reino de pessoas que não estão iludidas por nenhuma consciência de terceiro, por nenhuma fala e posicionamento preconceituoso. E um reino de pessoas que não estão iludidas por qualquer outro artifício que venha nos retirar da realidade concreta. Continue eu já querendo, continue a nadar. Todo mundo assistiu esse desenho, né? Continue a nadar, siga em frente, mas continue lutando. Continue lutando para dar certo, mesmo sabendo que não pode dar. Continue lutando para dar certo, mesmo sabendo que pode não dar certo. Mas complemente entendendo que a nossa confiança está em Deus e Ele não nos desampara, seja em contexto que nós estivermos. Seja na alegria ou na adversidade, Ele está no meio de nós, Ele está caminhando conosco. Os 3 moços que entraram na fornalha ardente disseram: se o Senhor não nos livrar, certamente nós estaremos com Ele. É tudo nosso, nada para eles. Está tudo ganho, porque o Senhor nos deu a possibilidade da vitória, que é a vida completa, a vida plena, a vida eterna. Como será o dia do nosso sofrimento? Como será o seu dia quando o sofrimento bater a sua porta? Eu sugiro a oração de Abacuque.
Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, no dia da adversidade, no dia da dificuldade, que você possa ler: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nenhuma ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar contigo. Orar pedindo que o Senhor nos visite nas nossas aflições. Nos visite nesta nossa trajetória de adversidade. E que nos encoraje, tirando dos nossos corações todo medo, toda falta de esperança e toda a ilusão que talvez tenha sido criada em nossa consciência, não por nós, mas pela nossa própria fragilidade, porque infelizmente nós estamos sendo atravessados por inúmeras formas que nos iludem a respeito da vida. E eu sei que o Senhor pode nos tirar desse lamaçal de erros, de problemas, de confusões, de desconexões de realidades. Nos livra, Senhor, desses malfeitores. Nos livra, Senhor, dessas consciências que querem roubar a nossa existência. Nos livra, Jesus. Nos acolhe num lugar seguro, num lugar de amor, e nos dá a oportunidade de refletir a uma experiência de espiritualidade com os pés no chão. Que toda a superficialidade seja rompida, para que nós possamos ter uma trajetória madura como o próprio Cristo fez. Que trajetória foi essa? De uma criança que cresce com graça e sabedoria, discutindo com homens, mulheres, com regimentos, com o Estado, com o status quo, confrontando, libertando, curando, salvando e se redimindo, se entregando, num trajeto de obediência e cuidado para com o coração do Eterno. E é o que nós queremos, Senhor, levar em vida. Todo o cuidado e rigor para que os nossos movimentos sejam alinhados com o coração do Eterno na perspectiva do Cristo Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o sopro da Ruá divina, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um de vós. Sejam abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que vocês possam sair daqui, mesmo que ainda num tempo de adversidade, orando ao Senhor, dizendo: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele é fiel e Ele não nos desampara. Você não está sozinha, você não está sozinho. Deus está aqui, Deus está ali, Deus está além. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.